Good morning, guys. How are you? I am fine. Hoje nós vamos iniciar a unidade 3 do livro de vocês, certo? Que tem como título Esportes. Nesta unidade nós vamos falar sobre os esportes, falarás das modalidades individuais e as modalidades trabalhadas em equipes, em grupos. O tema da nossa unidade, na página 32, certo? O tema dela é um por todos e todos por um. Então, de acordo com o título Esportes, de acordo com esse tema que nós vimos, um por todos, todos por um, isso mostra que trabalhar em equipe é necessário ter domínio, paciência e cooperação. Ok? Então, nós vamos ver essas duas modalidades de esportes e no título, no texto que diz The Olympics, Ancient and Modern, vai falar sobre os Jogos Olímpicos antigos e modernos, certo? Vai falar sobre o cerimonial, vai falar sobre os símbolos dos jogos, vai falar também sobre esse evento que ocorre a cada 4 anos. Então, é um texto que vai falar um pouquinho sobre esses jogos, que eles são populares no mundo inteiro, certo? E vai dizer como ocorrem esses jogos, certo? Que diz assim: What do you know about the Olympic Games? When did they begin? What events take place? Read on to find out more. Então, para responder essas perguntas que eu acabei de fazer a vocês, vocês precisam ler o texto. E cada capítulo do texto, ou seja, cada tema do texto vai falar um pouquinho sobre isso. The First Olympic Games, ou seja, os primeiros Jogos Olímpicos. The Modern Games, os Jogos Modernos. Olympic Ceremonies and Symbols, que são as cerimônias das Olimpíadas e os símbolos. The Olympic Symbol, ou seja, o símbolo olímpico. E também vai falar sobre Olympic Events, que são os eventos olímpicos. E onde acontece e em quanto tempo isso acontece, certo? Então, de acordo com esse texto que vocês vão ler, vocês vão responder na página 33 a questão 1, 2 e 3 do reading. Ou seja, o reading é uma etapa do nosso livro que a gente tem que ler o texto para responder. E essas respostas, elas vêm em sua forma original, ou seja, vêm na língua inglesa. Não traduz para o português, é só em inglês, certo? O reading, a primeira questão diz assim: Underline the keywords in the questions. A primeira questão, a letra A, é para vocês sublinhar as palavras-chave da questão. Vocês podem observar que as palavras-chave da questão são quase toda a frase. Na letra A, por exemplo, Where did the Olympic Games start? Vocês podem observar que foi sublinhado where e Olympic Games start. Então, o foco principal da frase, o intuito principal da frase, o objetivo da frase é que vocês vão sublinhar. E esse foco, esse objetivo, é a resposta que você vai ter que dar de acordo com a pergunta. Por exemplo, na letra B. What happened at the first opening ceremony? Então, as palavras que vocês vão sublinhar é What happened first opening ceremony, que são essas palavras-chave que vocês precisam saber para responder essas questões. Já na questão 2, vocês irão responder essas questões da questão 1. Ou seja, vocês vão retirar as respostas do texto e colocá-las aqui de acordo com a pergunta, certo? E na questão 3, vocês irão completar as sentenças com as informações retiradas desse artigo, certo? Essas respostas estão todas no texto, você só vai
retirá-las e colocá-las aqui nesses espaços em branco, ok? E no vocabulário, ainda na página 33, nós vamos falar um pouquinho sobre os esportes, certo? Todo mundo sabe que a prática de esporte é essencial na nossa vida, seja ela prática individual, seja ela trabalhada em grupos, certo? É essencial à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Aqui eu trago para vocês alguns esportes em inglês. Existe uma diversidade de esportes, mas eu trago para vocês esses que são os principais, que são os mais corriqueiros do nosso dia a dia, certo? Esse primeiro esporte é o tênis. Tênis, vocês observam que aqui são utilizados alguns objetos, são utilizados alguns acessórios para que esse esporte venha acontecer, certo? O tênis é utilizado a raquete e a bolinha. Mas aí, se for o tênis de mesa, já não é mais só tênis, seria table tênis, certo? Esse outro esporte é o soccer. Soccer. Observam aí o elemento principal, ou seja, o acessório principal desse esporte, que é a bola, certo? Soccer. Futebol. Observa lá nessa imagem que existe uma luva apropriada, existe uma bola apropriada, capacete. Então, nesse esporte eu trago para vocês essa diferença entre soccer e futebol. Apesar da palavra futebol estar mais associada ao nosso futebol em português, mas o nosso futebol é o soccer. Esse futebol é o futebol americano, que todo mundo conhece esse tipo de esporte, certo? Então, não confundam futebol com soccer, certo? Esse outro esporte é o basquetebol. Basquetebol, que tem a bola apropriada, tem a cesta, certo? Esse outro esporte é o beisebol, certo? Olha o taco, existe um tipo de ambiente específico. Esse outro esporte é o swimming. Swimming. Observa lá que é uma prática de esportes feita dentro d'água. Running, ou seja, não há necessidade de algo específico. E o voleibol, que é o nosso vôlei, com alguns equipamentos, como a rede, a bola. Então, de acordo com esses esportes que vocês viram aqui, vocês podem observar que aquele esporte em que a bola é o elemento principal, é o acessório principal para a realização do esporte, ela vai estar sempre no nome do esporte, como futebol, beisebol, voleibol, basquetebol, certo? Podem observar que ela sempre vai estar inserida na palavra. E ainda na página 33, no vocabulário, que vai falar um pouquinho sobre os esportes, vocês vão lá no texto e vão retirar todos os esportes que tem lá. Ou seja, vocês vão ver qual o esporte que tem e enquadrar eles nessas duas colunas que estão aqui, ó. Certo? A primeira coluna é Team Sports, que são os esportes trabalhados em grupo, em equipe. E na outra coluna, Individual Sports, que são os esportes que são praticados de forma individual, certo? Ainda nessa página, vocês fazem a questão 1, 2 e 3 do Lesson, certo? Ele tem como título a Sports Game Show. E na questão 1, vocês vão ler essas perguntas e escolher a alternativa que completa melhor, que responde melhor a pergunta. Na questão 2, vou passar o áudio para vocês, vocês escutam e verificam se realmente é o que vocês responderam. E na questão 3, você vai escutar novamente e vai responder as questões de acordo com essas 3 perguntas que está aí. Esse lesson, ele vai falar um pouquinho sobre Silvia e sobre Bob,
certo? E alguma prática de esporte que eles praticam, certo? Então, essa é a nossa proposta de atividade, iniciando essa unidade, certo? E espero que todos vocês estejam com essas atividades em dias. E mais essa atividade, quando acabar, manda foto, certo? Que eu vou estar respondendo, que eu vou estar orientando vocês caso esteja algo errado. Não deixem as atividades acumular e manda foto, certo? Que eu vou estar calculando com o pontinho para a nota, certo? Então, não esqueçam de mandar a foto, ok? Um cheiro e qualquer dúvida, manda mensagem.